Olá, tudo bem? Quais são as suas táticas para vender mais? Quais são as estratégias que você aplica em uma negociação? Então, me acompanha no vídeo de hoje. Nós vamos estar falando sobre táticas e estratégias de negociação. Mas antes disso, eu queria te pedir para curtir o nosso vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. A nossa equipe vai ficar motivada para gerar mais conteúdos para vocês. Vamos lá, o vídeo de hoje, e eu quis escolher esse assunto porque muitas vezes eu me senti perdido numa negociação. Eu não tinha parâmetros numa negociação. E eu percebi que eu não tinha nem estratégia e nem táticas para executar a minha estratégia. Primeiro de tudo, vamos contextualizar as coisas. Estratégias, elas vêm antes da conversa com o cliente. É quando planejamos a forma do que queremos extrair daquela conversa. E qual é o nosso objetivo com aquela conversa ou com aquela apresentação de solução. Já as táticas, elas são aplicadas dentro do jogo. Elas são aplicadas dentro da conversa, dentro da negociação, tete a tete com o cliente. Então eu separei algumas estratégias que para mim sempre surgem, sempre dá muito efeito, sempre funcionaram e eu quero apresentá-las aqui para vocês, contextualizando o que é estratégia e quais são as táticas. Perfeito? Quando eu quero buscar a real necessidade do meu cliente, isso já está na minha estratégia, eu faço algumas perguntas, qual é a realidade dele aqui e como ele gostaria de estar. Com isso, já falamos em outro vídeo, a gente consegue qual é a real necessidade do cliente. Então, minhas táticas foram fazer duas perguntas chaves. Qual é a atual e como deveria ser? Legal. Quando eu busco, na minha estratégia, empatia com o cliente, uma das principais perguntas que eu faço é quanto tempo temos nessa nossa reunião? Quanto tempo você separou, cliente, para me receber? E quando eu sei e ele me informa que a gente tem mais tempo, eu pergunto sobre, se estou falando com o CEO da empresa ou diretor da empresa, eu sempre vou estar perguntando a história dele. Então isso é tática. Qual é a história que te fez chegar até aqui? Quais foram os pontos mais importantes, as decisões mais importantes que tu teve que tomar para chegar até aqui? Como começou o teu negócio? Então, eu, dessa forma, fico mais próximo. Eu estou ali buscando o quê? Conexão com o meu cliente. E quando eu estou falando com um comercial ou com um comprador, eu busco qual é a história dele dentro da empresa. O que fez ele chegar até ali. Quais os desafios que ele enfrentou dentro da organização para chegar no cargo que ele está hoje. Legal. Isso são as minhas táticas. Então vocês percebem que eu tenho uma estratégia, isso já está claro na minha mente. Isso me ajuda a ter uma sensação pós-visita com o cliente que eu cumpri com a minha estratégia. Eu apliquei as minhas táticas ali dentro. Quando eu quero buscar reciprocidade, e isso está também na minha estratégia, eu entrego algum valor para o cliente. Eu explico como ele deveria fazer algo que funciona na minha empresa. E com isso, o meu cliente vai me ver como autoridade no assunto e automaticamente ele recebeu algo de valor naquele momento. Com isso, eu acionei o gatilho da reciprocidade. Eu entreguei alguns conteúdos para ele naquela visita. Eu não fui só um sugador, eu não fiz só perguntas, eu entrego algo de valor para ele. Isso faz parte da minha estratégia, mas eu utilizo as táticas para entregar isso para ele. Isso faz parte. Outra estratégia que eu tenho é, se caso a gente... Outra estratégia que eu tenho é a apresentação do preço. Muitas vezes, dependendo o mês, dependendo do fluxo de caixa da nossa empresa, da nossa organização,
nós temos alguns objetivos de vender à vista, por exemplo. E aí, quais são as táticas que eu uso para vender à vista? As táticas que eu uso para vender à vista, muitas vezes é apresentar o preço à vista, claro, mostrando o benefício que ele vai ter e mais um brinde, quem sabe ali, um algo a mais, um plus, um produto com algum serviço junto, para ele enxergar que o à vista está sendo muito vantajoso para ele. Outra estratégia que eu tenho, por vender projetos, é sempre ter em mente qual é o máximo de desconto que eu posso dar e o mínimo de tempo para entregar aquele meu projeto. Com isso claro na minha cabeça, quando eu entro na fase de apresentação de preço, que eu sei que ali a gente vai debater preço e prazo, eu já tenho em mente, então na minha estratégia eu já tenho isso em mente, né? Qual é o valor e o prazo mínimo que eu tenho, e a minha tática é ou eu negocio com ele o preço ou eu negocio com ele o prazo. Então eu tenho uma tática para que eu saia bem dessa fase da negociação, que é a apresentação do preço e do prazo de entrega. Vocês viram como é muito valioso para nós como vendedores termos sempre em mente quais são as estratégias e as táticas para que a gente aplique as estratégias em campo. Isso vai fazer total diferença no teu dia a dia. Com certeza, nas próximas visitas que você for fazendo, você já vai construindo, vamos dizer assim, uma estratégia vencedora. E você vai perceber que as táticas, elas são de pessoa para pessoa. As táticas, elas têm que ser algo simples e fácil para você. Não tente copiar, muitas vezes, um colega de trabalho que está vendendo mais que você. Busque olhar qual é a estratégia que ele está riscando ali, mas use as suas táticas. Busque quais são as melhores táticas para você. Perfeito? Um abraço e boas vendas. Até mais!